Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Judivan e estamos aqui para mais um vídeo da série Família é 10. Nós estamos falando, querido, sobre criação de filhos, algo que é muito importante, né? E desde o vídeo anterior nós já começamos a falar sobre as fases dos filhos, que nós como pais e mães precisamos entender, né? A discernir cada fase para que a gente possa acompanhar, ensinar e educar da forma correta, né? Nós terminamos falando sobre a fase da criança, né? Que depois dessa fase ele passa para a adolescência, né? E muita gente acha que essa fase é uma fase difícil, né? Muitos chamam de aborrecência porque não entendem uma mudança que acontece muitas vezes nessa fase. Mas essa fase ela só é um problema para quem não fez direito às fases anteriores. Se você fez corretamente, querido, se você andou corretamente, acompanhou o seu filho de perto durante todo o crescimento dele para chegar na fase da adolescência, você não vai nem perceber a mudança. O problema é que as pessoas, elas não conseguem acompanhar como deveriam o crescimento dos filhos, e os filhos mudam de fase e ele não percebe, né? Que a fase mudou, que as formas de ensinar tem que ser diferentes, né? Que a forma de tratar muitas vezes tem que ser diferente, né? E essa fase, eu não tive problema nenhum com os meus filhos nessa fase da adolescência. Por quê? Porque o acompanhamento ele começou cedo, né? Porque, querida, é nessa fase que começam as mudanças no corpo, né? Atualmente nós temos um acesso muito fácil, né, à internet, né, o que possibilita uma aceleração até no conhecimento de muitas coisas que não se tinham antigamente, né? É uma outra coisa que nós precisamos ter cuidado em relação à idade que você pode estar liberando seu filho para estar utilizando o aparelho eletrônico de forma conectada, né? Porque hoje as crianças, queridos, elas já arrumaram nos celulares, nos tablets, né, uma forma de entretenimento, muitas vezes que os próprios pais estimulam, né? Então os brinquedos mudaram, né? Mas, querido, muitas vezes essas conexões, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ter limites de utilização, né? Você precisa saber o que é que seu filho está fazendo no celular. Você precisa saber o que é que seu filho está, com quem ele está conversando, tá? Porque, querido, é nessa fase aqui, né, da adolescência que nós temos percebido muitos casos de pedofilia. Isso acontece antes. Por quê? Por causa dos acessos que são liberados demais. Então nós precisamos ter cuidado, né? Outro dia, querido, eu vi um cara saiu de São Paulo, foi para o Maranhão, pegou uma menina com 12 anos de idade e levou embora. Porque estava conversando com essa menina através das redes sociais. Então, querido, nós precisamos ter limitações para isso também. Cara, se o seu filho está na sua casa, querido, você precisa saber o que é que ele está fazendo, com quem ele está conversando. Não, porque as pessoas falam muito sobre privacidade. Ei, querido, privacidade tem quem mora sozinho. Quem mora na sua casa é menor de idade, está debaixo da sua responsabilidade, né? Você imagina o desespero dessa família ao saber que uma menina com 12 anos de idade foi embora com um cara de 25 anos de idade, porque ela foi convencida através das redes sociais, né? E isso acelera também o conhecimento, né? Sabe que nessa fase de adolescência, para chegar a jovem, eles acham que sabem de tudo? Eles acham que sabem de tudo. E é nesse momento que vão surgir alguns desentendimentos, alguns conflitos. E você precisa sentar com ele para explicar o que acontece. Porque se você não fizer isso, querido, ele vai aprender muita coisa através dessas conexões. E acredite, na escola, né, muita coisa errada, né,
E se você não estiver acompanhando de perto, que você não vai perceber essas modificações, né? Então, você precisa de sabedoria para administrar, né? E é aqui que, se eles não aprenderem o que é certo em casa, eles vão aprender errado lá fora. Tá? Isso, logicamente, você já tem que ter começado lá atrás, na fase de criança, né? Então, é preciso que você tenha esse acompanhamento. Porque, querido, essa fase também, ela vai sair, ela vai passar, né? E se você conseguir superar, né, com o acompanhamento que você vem fazendo desde criança, essa fase da adolescência, né? Aí, querido, ele vai ficar, ao sair dessa fase para a fase de jovem, já com um caráter completamente formado, já com entendimento de tudo que está acontecendo, né? Tudo que foi ensinado nas fases anteriores, querido, ela começa a mostrar resultados já nessa fase de jovem, né? É aí, querido, que é onde ele vai ter uma base sólida, né? A formação do caráter, né, que você implementou nele desde as fases iniciais, ela já começa a aparecer, né? É uma definição da personalidade, né? É nessa fase de jovem que ele já vai começar a pensar numa profissão, né? E falando em profissão, eu quero te dar uma dica: não queira realizar um desejo seu, pai, no seu filho. É porque você não pôde ser médico e agora você quer que o seu filho seja médico, porque era um sonho seu que você não conseguiu realizar. Não faça isso. Você tem que ser o maior incentivador para que o seu filho venha escolher a carreira que ele quer seguir. E você tem que apoiá-lo, você tem que incentivá-lo, né? Então, querido, você precisa ser aquele que vai ser a base, né, para que ele possa ser bem sucedido no futuro, para que ele possa ser um excelente profissional. E é nessa fase que você precisa estar junto para poder você incentivar e ajudar o seu filho a fazer as melhores escolhas. Escolhas que ele que vai fazer, não é você que vai fazer por ele. Presta atenção, né? Que curso vai frequentar? Né? Um entendimento muito mais claro sobre família, ele já vai começar a ter, tá? É nessa fase, querido, e às vezes até na fase anterior, que já começa, né, a pensar em namorar, né? E no que diz respeito a namoro, isso nós vamos falar um pouco mais na frente, né? Mas o jovem, ele já tem esse entendimento, né? Muitos nessa fase já estão namorando, né? Alguns já estão até trabalhando, né? Alguns, nos últimos tempos, tem tido uma grande quantidade de jovens que resolvem sair da casa dos pais antes mesmo de casarem, né? Os meus filhos, eles só saíram da minha casa depois de casar, depois de constituir família, né? Eu vejo que esse é o processo mais correto, mas muita gente já está fazendo isso antes de casar. Por quê? Porque já se estabilizou, né? Já tem uma vida financeira, né, independente, e entende que precisa de liberdade, quer morar sozinho, e muitos estão fazendo isso, né? E aí vai chegar, querido, o momento, né, aonde ele vai realmente se transformar num adulto, vai constituir uma nova família e vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu com quem? Com os pais, a vida toda, desde criança. E sabe que aquilo que ele aprendeu com você quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem, é isso que ele vai ensinar para os seus filhos. É isso que ele vai colocar em prática na vida adulta, constituir uma nova família. Ele está aprendendo com você como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ensinar os filhos corretamente,
tá? Então, querido, quando ele chega nessa fase adulta, ele já está alguém amadurecido e que não vai ter uma família fracassada, não vai ter um casamento fracassado, tá? Em alguns momentos, até depois de casados, né, eles ainda podem precisar de orientação, eles ainda podem precisar de ajuda de alguém que já passou por toda essa caminhada, e esse alguém é você, que mesmo depois de casado, ele ainda pode ajudar com instruções, com orientações para essas fases que estão chegando dos filhos, do crescimento, meu Deus, e aí, meu amigo, começa tudo de novo, né? Eu já estou colhendo os frutos disso, porque o meu filho mais velho, né, ele já está colocando em prática com os filhos dele, com os meus netos, que já são de 9 e 6 anos, tudo aquilo que ele aprendeu durante todo o tempo onde ele esteve comigo na caminhada. É isso aí que vai funcionar. Então, meu querido, deixa aí teu like, fica conosco, porque nós temos muito mais para poder edificar a sua casa e a sua família. É isso aí, querido. Família é 10.